Bem-vindos, irmãos, todos vocês. É um prazer estar aqui novamente para o nosso papo, atendendo ao convite do grupo Momentos de Luz, pertencente à Casa Espírita Caminho de Luz Emmanuel, que fica na cidade de Uberlândia. Nós estamos aqui, então, para conversarmos um pouquinho e, inicialmente, solicitando o apoio de todos para que nos sigam no Instagram e também no YouTube, a nossa página Secliude, que necessita de apoio para alcançar um número cada vez maior de irmãos. Então, vamos fazer o nosso bate-papo aqui hoje, atendendo à intuição dos nossos irmãos com o tema sugerido: por que nós nos sentimos mal em determinados ambientes, né? Esse é o tema que nós vamos aqui conversar um pouquinho, discorrer sobre ele, para que a gente possa compreender por que determinados locais onde nós nos encontramos nos fazem mal, né? Nos sentimos desconfortáveis muitas vezes. Então, vamos retroceder um pouquinho na nossa reflexão. Quando a gente pensa no nosso ser, nós sabemos que somos matéria, né? Matéria orgânica, mas também somos espírito. E esse espírito, ele está conectado a muita energia que nós mesmos geramos, energias felizes ou energias não tão felizes. Por quê? Somos formados por energias, né? Nós irradiamos energias. Dependendo da nossa conduta, dos nossos pensamentos, nós irradiamos, emanamos determinadas frequências energéticas. Então, esta sintonia faz com que nós tenhamos amigos aos nossos lados sempre, que vibram da mesma forma. Então, se nós chegamos de repente num ambiente onde a nossa energia está diferente daquele ambiente ao qual nós chegamos, há uma insatisfação, nós nos sentimos incomodados. Então, vamos ser um pouco mais claros com exemplos, né? Suponhamos que eu estou tentando ser uma nova pessoa, a cada dia me esforçando, buscando fazer a minha reforma íntima com atitudes, com condutas, com pensamentos. Estou num processo de me autoconhecer e tentar me modificar, né? Aparar as arestas que eu trago comigo. Busco, então, leituras edificantes, faço atividades felizes, me comporto como uma pessoa responsável durante a minha vida social, né? Então, tudo isso eleva a minha sintonia. Eu estou numa fase vibracional feliz. Estou tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. E esta fase nova que eu estou buscando, eu irradio para mim uma energia elevada. E se eu chego num local onde a energia não é tão boa quanto, nós sentimos uma diferença. Esse choque energético, porque as energias não são compatíveis. Então, eu me sinto incomodado. Então, vamos dar um exemplo claro, objetivo. Eu estou aqui tentando fazer a minha reforma íntima, né? Estou tentando viver numa sintonia equilibrada, me policiando, me educando nos meus pensamentos, nos meus modos, me instruindo, estudando. E aí eu chego num ambiente, por exemplo, vou visitar uma pessoa que me é querida, mas que infelizmente tem um lar muito conturbado, onde as pessoas se agridem, as pessoas se xingam, as pessoas não têm respeito entre si, onde há uma desarmonia instalada naquele lar. Então, eu chegando a esse lar, eu vou entrar em choque energético com este ambiente, porque dentro deste ambiente estão os familiares que eu conheço e os irmãozinhos que sintonizam da mesma forma que estes que habitam este lar ao qual eu estou visitando. Compreendem? Nós estamos então cercados por irmãozinhos da outra dimensão
que estão sempre ao nosso lado, nos observando e se conectam ou não a nós, dependendo do que nós irradiamos. Então, voltando, ao chegar nesse lar e adentrar esse lar, eu recebo um choque de energia diferente da minha e posso ter diversas reações. Posso me sentir mal, posso começar a bocejar infinitamente muitas vezes, posso ter um acesso de muito sono, sonolência muito grande, posso ficar incomodado ao ponto de querer rapidamente me afastar desse local. Então, por que isso tudo acontece? Porque houve um choque de energias, de vibrações. A vibração daquele lar, infelizmente, está muito carregada, muito difícil e repleta de irmãozinhos que vivem naquele ambiente. E quando eu chego, eu estou trazendo a minha presença física e também os meus acompanhantes que estão comigo na nossa caminhada, sempre. Então há um choque, porque esses irmãos estão adentrando um lar que está em desequilíbrio energético. E aí nós vamos, de alguma forma, levar luz a este local. Levar uma energia de bem-estar, de equilíbrio, porque eu vou conversar com aquela pessoa que me é querida, vou aconselhar, vou dizer para ela do que eu estou fazendo, que está me fazendo muito bem. E isso tudo, estas modificações que com certeza eu faria, vão levar o quê? A um desequilíbrio, a uma bronca, né? Eles não vão gostar. A turma do deixa disso vai ficar muito irritada com a minha pessoa. Quem sou eu que estou chegando lá e atrapalhando todos os planos deles que estão ali para fazerem quanto mais difícil, melhor, né? Infelizmente é esse o lema que eles levam para a vida deles. Então nós vamos chegar a este lar que está muito conturbado, com uma energia muito densa, e vamos levar a nossa energia. E essa energia, ela vai auxiliar aquela casa. Então essas mudanças que eu acabo traindo para o meu corpo físico, a sonolência, o bocejo, a vontade de sair, de ir embora, porque houve um choque energético, né? Mas a equipe que nos acompanha sempre está pronta a todo minuto, todo o tempo auxiliar. Então a gente tem que reconhecer os sintomas que às vezes nos afligem, que podem ser sinais de que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E aquelas manifestações físicas podem ser porque eu estou ali doando a minha energia, o meu ectoplasma, aos irmãozinhos que naquela casa habitam juntamente com seus moradores, para de formas diferentes auxiliá-los. Então, às vezes, a gente se sentir mal não é uma situação difícil, pelo contrário, é uma oportunidade que o Pai nos dá de indiretamente auxiliar aquela família que me é benquista, né? Que eu gosto, que eu tenho carinho e que vou visitá-los. E aí, por que fui? Me deu vontade de ir. Será que é por acaso? Existe acaso na nossa vida? Absolutamente, não existe acaso. Estamos sempre no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Mas somos joguetes de Deus? Absolutamente. Temos o nosso livre-arbítrio. Mas se a gente está nessa proposta de se modificar, de se melhorar, nós abrimos um canal de auxílio. Estamos assim abertos a intuições felizes dos nossos irmãos que querem de todas as formas nos usar para este auxílio aos nossos irmãos que necessitam, né? Às vezes nós estamos num local, num consultório médico, por exemplo. Estamos ali quietinhos, mexendo no nosso celular, normalmente é assim que hoje em dia acontece. Antigamente se conversava muito nos consultórios, hoje em dia, infelizmente, as conversas edificantes ficaram para segundo plano, as pessoas estão tão isoladas que ficam ali conectadas ao seu aparelho. Mas às vezes a gente sente vontade de conversar com aquela pessoa e a gente puxa uma conversa. Eu sou muito dessas assim, que gosta de conversar. Então aí começa a conversar
e assunto vai, assunto vem, aí surge a ideia de qual a sua religião, o que você segue, e a gente fala que a gente tenta ser espírita, porque é uma tarefa bastante difícil, né? A gente não pode se dizer espírita, eu tento ser, porque é muito difícil realmente. A gente tem que fazer um esforço diário, porque é um compromisso muito, muito sério, essa reforma íntima que é solicitada a nós a todos os momentos. Então, conversando assim informalmente, surgem assuntos que você sabe que pode ajudar, que você tem um pouquinho mais de conhecimento naquele assunto, naquela dor, naquele problema que a pessoa está passando. Ela começa a conversar conosco como se nós nos conhecêssemos há anos. Será que é uma coincidência? Será que é por acaso? O que será que aconteceu? Mais uma vez, somos nós, veículos abertos para este encontro, para de alguma forma lançar uma sementinha de reflexão, de busca. Aí eu tô me sentindo mal, tá pesado, tá difícil, parece que eu tô com um saco de batatas nas costas, né? São o quê? Os irmãozinhos que estão ali em busca de atrapalhar, ou então eles estão naquele local ainda com o desconhecimento de que já retornaram ao plano astral, por ser um hospital, por ser uma clínica, né? Muitos irmãozinhos desencarnam nesses ambientes e infelizmente ficam lá achando que ainda estão encarnados. Então essas situações que a gente pode vivenciar durante a nossa vida social, ela é tranquila. Por quê? Porque nós estamos trabalhando e auxiliando com a nossa energia material o socorro desses irmãos que necessitam. Então não devemos ficar preocupados, eu estou me sentindo mal, não vou mais naquele lugar. Não, absolutamente. A nossa energia, ela está sempre blindada, dependendo do nosso compromisso conosco, né? Da nossa conduta, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Mas eu não xingo ninguém, mas eu penso cada palavrão horroroso. Quando eu olho uma pessoa e ela me desagrada de alguma forma, eu penso coisas horríveis. Então, qual é o meu esforço em ser uma pessoa melhor? Nenhum. Eu não preciso emitir uma palavra, eu estou pensando coisas difíceis, estou trazendo a energia geradora desses pensamentos para mim. Então, quem estará ao meu lado? Quem também vibra desta forma. Somos imãs e atraímos aqueles que estão na mesma sintonia que nós. Não podemos nunca nos esquecer disso. Então, aí a gente pensa assim, eu estou buscando, estou tentando aprender, conheci a doutrina espírita agora, não compreendo muita coisa, mas vou à casa espírita para assistir uma palestra, depois tomar o passe com o mentor, e chego lá tão feliz, mas é só sentar naquele banco da palestra e eu durmo profundamente. Parece que eu estou assim há dias sem dormir, acordo quase no finalzinho da palestra. Por que acontece isso comigo? Porque eu não consigo controlar as minhas sensações, por exemplo, dentro da casa espírita. Muitas circunstâncias podem ser observadas nesse caso, né? Às vezes é um irmão que está ali já numa caminhada evolutiva de um trabalhador futuro. Ele chegou, vai aprender, vai ser convidado futuramente a trabalhar, a estudar, a trabalhar como um médium mais ostensivo. Todos nós somos médiums, sabemos disso. Quem já está na doutrina, já está estudando, sabe que todo ser humano é médium. Uns são mais ostensivos, trabalharão mais diretamente com os nossos irmãos. Outros são médios intuitivos, captam, né, intuições e outras diferentes formas de mediunidade. Mas todos nós temos esta sensibilidade um pouco mais ou um pouco menos aguçada. E aí esse irmão chega, como nós estávamos dizendo, e dorme praticamente a palestra toda, acorda no finalzinho quando começa-se a prece de encerramento. E fica muito entristecido, poxa, que feio, né? Olha a conduta que eu estou tendo aqui, perdi a palestra. Será que ele perdeu realmente? Não, gente.
Podem ser muitas as causas. Então vamos lá. Pode ser que esse irmão tenha sido apagado, né? Como a gente costuma brincar, porque ele é um trabalhador. Então ele ali dando uma cochiladinha rápida, os nossos irmãos o requisitam para o socorro naquela casa, porque é um trabalho muito intenso. No momento do trabalho material na casa espírita, onde existem ali os nossos irmãos que vão em busca de socorro, há um trabalho muito intenso. O trabalho na casa espírita não se encerra, é 24 horas. Mas quando a plateia está ali, né, os nossos irmãos que vão em busca da palestra, do passe, em busca de um consolo, de uma palavra amiga, de um aprendizado, o trabalho se intensifica enormemente. Então, todo irmão que é capaz, que está pronto para ajudar, é solicitado. Então, às vezes, o sono que ele faz não é uma afronta, não é um desrespeito, de maneira alguma. Ele foi levado para auxiliar. Também pode acontecer de eu estar chegando na casa espírita porque eu tenho uma força de vontade, eu estou lutando contra todas as adversidades que estão me envolvendo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, sabemos disso. E aí eu insisto, eu quero ir, eu quero aprender, eu quero entender o que está acontecendo comigo, com a minha vida. Então estou aqui lutando contra a turma do deixa disso, que nós também gostamos de brincar assim, né? Os nossos irmãozinhos infelizes é a turma do deixa disso. Ah, não vai não, fica aqui, vamos tomar uma cervejinha ali com seu amigo no bar, ele te chamou. Hoje vai passar aquele jogo de futebol daquele time que você tem simpatia, não vai não. E ficam tentando de todas as formas. Vem um sono horroroso, vem um mal-estar muito grande, vem um desarranjo intestinal, vem uma briga familiar. Não, você vai lá de novo, por que você está indo nesse lugar? O que tem lá? Então, todas as circunstâncias difíceis aparecem para tirar esse irmãozinho que está em busca de aprendizado. Mas ele insiste e vai. Chega lá, o que acontece? Tem a turma do deixa disso que está em volta dele lutando para que ele não vá. Então, o que eles vão tentar fazer? Vão tentar que ele não aprenda nada nesta palestra e vão apagá-lo, realmente. Ele vai ser apagado. Mas ele está tentando, ele está buscando. Então, pelo livre-arbítrio dele, é auxiliado. Por que é que eles conseguem fazer isso dentro de uma casa espírita que tem toda uma egrégora de luz, de uma equipe amorosa de trabalhadores que permitem que ele seja apagado? Porque a vinculação dele com esses irmãozinhos ainda é muito intensa. Precisa de um trabalho constante, contínuo de aprendizado dele, de busca, de reforma, de modificação, para que ele se desvencilhe da sintonia. Mais uma vez, voltamos ao nosso assunto inicial: sintonia, energia. Então, esse irmãozinho chega à casa espírita, mesmo querendo muito, de alguma forma, buscar, ele ainda está muito preso a esses irmãozinhos menos felizes, que querem de todas as formas que ele não esteja ali. Então, vão realmente apagá-lo, vão deixá-lo incomodado. Outros pensam em vir, mas têm receio. Por quê? O que será que eu vou ver lá? O que será que tem na casa espírita? Já me falaram que lá tem muito espírito. Será que eu vou ver alguma coisa? Será que eu vou ser incomodado? Então já chega na casa espírita numa sintonia difícil, numa sintonia angustiosa. O que é que ele está emanando? Esta sintonia difícil. Então ele está cercado por estas energias que vão incomodá-lo, que não vão deixá-lo se sentir bem, acolhido. Ele vai precisar fazer uma luta consigo mesmo, insistir. Não, eu vou continuar vindo, eu preciso me aprender. É chegada a hora, eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas perguntas. Porque nós sabemos que não cai uma folha da árvore se não é a hora, né? Os caminhos, eles vão se direcionando. Se a gente tem um compromisso que nós mesmos nos propusemos a tê-lo na doutrina, e quando estávamos programando para nascermos nesse planeta, assumimos esse compromisso,
a hora chegará. Então a gente começa a despertar a dúvida, o questionamento, o porquê de determinadas circunstâncias. A internet vai nos trazendo de repente um vídeo, um podcast, uma palestra, do nada, para que a gente comece a olhar e a ver, né? Realmente a situação começa a despertar a nós mesmos para a busca de algo mais, né? Por que esta vida? Por que eu passo por tudo isso? Por que eu estou aqui? Os porquês começam a vir intensamente. A gente às vezes consegue deixar eles por embaixo do tapete, escondidinhos, né? Mas chega um momento que não dá mais. Então a gente começa a buscar respostas. E estando na casa espírita, eu estou ali aberto a mudanças. Mas eu vinha num caminho diferente. Então eu estou conectado com irmãozinhos que estavam neste caminho. Suponhamos que eu tenha o hábito de beber todos os dias, né? Paro lá depois do meu trabalho, das minhas atividades diárias e fico lá com os meus amigos e consumo durante 2, 3 horas bebida alcoólica. Quem está ao meu lado? Quem é que está comigo? Nós sabemos, nós não bebemos sozinho, nós não usamos drogas sozinho, nós não usamos excesso de cigarro sozinho, nós não usamos sozinho. Nós estamos acompanhados daqueles que sintonizam na mesma faixa vibratória, daqueles irmãozinhos que consumiam, que tinham esse hábito e agora, não tendo mais o corpo físico, precisam estar ao lado de quem consome para tirar os fluidos e assim satisfazer as suas vontades. Tudo isso é a sintonia. E esses irmãos muitas vezes não querem nos prejudicar. Eles apenas querem o que eles estavam acostumados. Por quê? Há muita ainda ignorância em relação à verdadeira vida, né? Como a gente deve caminhar, como a gente deve progredir, como a gente deve se modificar. Porque esse processo encarnatório é para a nossa modificação, né? Para nós sermos melhores do que fomos ontem, né? Nas nossas últimas experiências. Sempre uma oportunidade de sermos melhores. E aí esses irmãozinhos vão conosco à casa espírita, porque estão conectados conosco. E aí trazem o quê? Ai, vai embora, não tá bom aqui não. Aí começam a nos dar dor de cabeça, nos dá secura na boca, toda hora eu tenho que ir lá fora para tomar água, porque aí eu saindo, eu não estou ouvindo a palavra do palestrante, então aí eu passo por todo mundo, eu me desconcentro, aí me dá uma dor nas costas, eu quero sair do banco, eu quero ir lá para fora. Tudo que é possível causar, eles causam. E por que os nossos mentores permitem? Porque a gente está ali para fazer um esforço. Não, eu não posso sair, eu estou com muita sede, mas eu vou ficar até terminar a palestra, eu preciso ficar. Ele está falando tão bem ali, o palestrante, ele se esforçou, ele preparou esse material, eu não posso virar as costas e deixar, entendeu a luta que a gente tem que fazer conosco? É uma luta, não é mole não, porque a gente não está sozinho nessa passagem, a gente está acompanhado dos nossos irmãozinhos, felizes ou não. Então as sensações, elas realmente nos envolvem, e muito. Quem gosta de historinhas, sabe que eu também gosto muito, né? Então, nós estamos quase no final aqui do nosso papo, eu vou contar uma historinha para vocês. Luizinho tinha mais 2 irmãos. Já adulto, começou a ter questionamentos, né? Por que essa vida? Por que eu passo pelo que eu passo? Por que os meus pais são esses pais? E começou a buscar. Luizinho, então, foi em busca de respostas. E aí começou a assistir palestras, podcasts, começou a estudar a doutrina espírita e começou a se modificar. E seus irmãos achando que ele estava doido. Ah, Luizinho ficou doido. Olha o que ele está vendo. Agora ele só fica atrás desses vídeos, ele não assiste mais nada do rap, do funk, ele não quer mais ir para balada com a gente. Luizinho tá ficando esquisito. E Luizinho na dele, pensando, buscando, estudando, refletindo, porque a hora chega para todos, para alguns mais cedo, para alguns mais tarde, mas chega. Aí
determinado dia, Luizinho está junto com os irmãos e uns amigos ali fora na calçada, na casa dele, e os irmãos dizem para ele assim: hoje tem uma festa espetacular lá no morro, lá vai ter um baile funk, tudo liberado, vamos, vai ser sensacional. E o Luizinho pensa com ele: de jeito nenhum que eu vou num lugar desse. Vamos, vai ser legal, a turma toda vai, você vai ver um monte de menina gata, maravilhosa, você vai gostar. E o Luizinho pensando com os botões dele: de jeito nenhum que eu vou num lugar desse. E aí Luizinho, para não ficar mal com os amigos e com os irmãos, fala: não, olha, eu não estou me sentindo muito bem, eu vou ficar aqui em casa, vai que eu passo mal lá, vou dar vexame, vai ficar ruim. E Luizinho não vai à festa, a tal da festa funk lá no morro. Fica em casa de boa, fica lá assistindo uma palestra, lê um pouquinho e deita. Quando ele deita, os irmãos dele chegam da festa. Chegam assim alvoroçados e falando da festa: aconteceu isso, eu vi aquilo, peguei não sei quem, aconteceu tal coisa. Mas eles estavam num ambiente bastante complicado. Bastante complicado. E o Luizinho já está abrindo a sua mediunidade, né? Ele está se transformando, ele está se modificando energeticamente. Então está se transformando num trabalhador, lógico. A gente tem essa bênção do Pai. Quando a gente busca, a gente está receptivo a também distribuir, né? Então Luizinho está ali, ele começa a pensa em se deitar, que já assistiu, já está um pouco tarde, no dia seguinte tem compromissos e os irmãos chegam da tal da festa. O que acontece? Toda a carga energética dos irmãos vai para quem? Para o Luizinho, que não quis ir à festa. Por quê? Porque ele é um veículo de ajuda. E os irmãos deitam e apagam, dormem assim como uma pedra. E Luizinho passa a noite inteira tendo sensações difíceis e orando e pedindo para os amigos espirituais o ajudarem, e encaminhando diversos irmãozinhos, diversos e diversos. Por quê? Porque ele não foi, mas quando eles chegaram, os irmãos trouxeram os irmãozinhos. E esses irmãozinhos que vieram com ele, vieram por acaso? Existe acaso na doutrina espírita? A gente sabe que não. A doutrina espírita nos ensina que não existe acaso. Não é que não existe acaso na doutrina espírita. Me desculpem, falei errado. Não existe acaso. A doutrina espírita nos esclarece, nos mostra, né, com diferentes textos, livros, que não existe acaso. Então, Luizinho, já com seu momento de transformação, se tornou um trabalhador. Tem ali uma equipe junto a ele que está nesse propósito, ele já está pronto para ajudá-los. Então, quando os irmãos chegam, com diversos irmãozinhos, todos aqueles que vieram à casa dele já estavam prontos para serem auxiliados. Porque quando é o momento, a espiritualidade encaminha. E aí Luizinho passa a noite toda ajudando e encaminhando. Quando amanhece o dia, Luizinho tá ali, né, bem debilitado, que dormiu mal, toda hora acordava e rezava, e orava, e mentalizava, pegou toda aquela carga energética e ele ainda está aprendendo. Então vão tomar café da manhã, os irmãos todos felizes, nossa, foi muito bom e tal, e Luizinho tá lá todo abatido, e eles ironicamente dizem a ele: ué, você ficou em casa, não foi para lugar nenhum, nós fomos para a balada, acordamos super bem, você está aí todo acabado? Nós não estamos entendendo nada disso, né? Então é assim que as coisas acontecem. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de sermos, de alguma forma, veículos de auxílio, né? Estar na doutrina espírita, conhecer um pouquinho, difundir, divulgar, esta bênção de aprendizado que a gente tem que dividir entre os nossos irmãos. Mesmo aqueles que estão chegando, que estão abertos, todos nós temos a oportunidade de uma palavra amiga, de um carinho, de um consolo, um abraço, um sorriso amoroso. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês
E encerro esse nosso bate-papo com a seguinte afirmação: não se incomodem de se passarem mal em determinados ambientes, porque nós estamos ali para instrumento de auxílio, né? Então façamos a nossa oração, peçamos ao nosso mentor para que nos fortaleça e caminhemos sem abalos emocionais, porque o passar mal muitas vezes é um momento de auxílio que nós estamos cedendo para os nossos irmãozinhos necessitados. Um abraço de carinho a todos, muito obrigada por estarem aqui comigo e até o nosso próximo encontro. Até mais.